Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Hoje tem Flamengo e Madureira pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Vamos saber tudo desse jogão. Flamengo tem mais um argentino na mira. Ele é do Boca e joga muito. Lucas Paquetá surpreende após derrota para o Lanús. Entidades esportivas se unem ao Flamengo e Zico vai liderar protesto em Brasília contra a nova tributação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Flamengo e Madureira iniciam hoje a disputa das semifinais do Campeonato Carioca. A bola vai rolar a partir das 20h30, horário de Brasília, no Maracanã. O Premier, o Sport TV e o GE TV vão transmitir ao vivo para todo o Brasil esse jogo. Os clubes entraram num acordo para que as duas partidas fossem no Maracanã. A venda de ingressos para o jogo de ida está abaixo do normal. O da volta acontece no dia 2 de março, segunda-feira, às 21h, horário de Brasília. O Flamengo chega pressionado depois da derrota no jogo de ida contra o Lanús, lá na Argentina, e vive uma fase muito instável. Apesar das 3 vitórias seguidas antes da partida da Recopa, as más atuações levam aos questionamentos. O Madureira chega de uma classificação na primeira fase da Copa do Brasil com uma boa vitória por 3-0 sobre o Baré. Nas quartas de final, eliminou também o Boa Vista. O Flamengo deve voltar a mesclar o elenco para esse jogo do estadual, já que tem a partida de volta da Recopa na próxima quinta-feira, aqui no Maracanã, e tem que vencer. Felipe Luiz ainda não vai ter o retorno do Jorginho, que continua em recuperação da sua lesão. A provável escalação do Flamengo vai ser André, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Plata, Lino e Pedro ou Bruno Henrique. Lembrando que o Jorginho continua fora, se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, e o Saúl Ñíguez também se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Ninguém está pendurado com cartões. Já o Madureira teve uma escalação alternativa na partida contra o Baré, pela Copa do Brasil. A equipe volta a jogar pela competição na próxima quarta-feira, contra o ABC de Natal, enquanto decide as semifinais contra o Flamengo. A sua provável escalação vai ser Negrete, Júlio César, Marcão, Jean Viana, Matheus Julião, Lindoso, Jacó, Fubá, Maranhão, Juninho e Everton. Apita o jogo Lucas Coelho Santos, assistido por Thiago Henrique Neto Correia Farinha e Thaís Marques Fonseca. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Aí eu te pergunto, qual vai ser o seu placar dessa noite? Coloca aí pra gente brincar. Quem acertar eu vou divulgar na segunda-feira. O meu eu vou dar lá no final desse programa. Nesse sábado, depois da derrota para o Bauru, o Flamengo Basquete anunciou a contratação do argentino Bautista Lugarini, ala pivô de 25 anos, para a disputa da Basket Champions League Américas ABCLA. O rubro-negro informou que o atleta deve estrear no dia 6 de março, quando o Orgulho da Nação encara os Astros de Jalisco, do México, no Maracanãzinho, pelo primeiro jogo das quartas de final do torneio. Além do anúncio de Bautista Lugarini, o Flamengo informou que o Ramiro Santiago está deixando a equipe. O clube desejou sucesso na sequência da carreira do argentino, que também havia sido contratado para a disputa da BCLA. Vale destacar que o Lugarini foi pré-convocado na última lista da seleção argentina de basquete para a próxima janela de seleções, que vai acontecer no final de fevereiro e no começo de março, ao lado de Franco Baralli e Alex Negrete. O Flamengo decidiu intensificar a sua atuação nos bastidores políticos de Brasília em defesa do modelo do clube associativo. O Conselho Nacional de Comitês Esportivos, o CNCE, anunciou nesta sexta-feira uma convocação geral para um protesto contra as recentes mudanças no regime tributário esportivo. A movimentação está totalmente alinhada com o Flamengo, que trabalha ativamente para derrubar o veto do governo.
O estupim para essa insatisfação geral foi o veto do presidente, que alterou as alíquotas de impostos, prejudicando diretamente as associações sem fins lucrativos. Na prática, esse veto vai fazer com que as associações que antes eram isentas de grande parte dos impostos passem a pagar alíquotas maiores do que as equipes que adotam o regime de sociedade anônima do futebol, a SAF. A diretoria do Mais Querido argumenta que é necessária igualdade, defendendo que as SAFs e clubes associativos paguem impostos iguais. Para dar peso à pauta, o Flamengo escalou seu maior ídolo. Segundo a apuração do jornal Estadão, o Zico deve ser o representante oficial do Flamengo nessa manifestação lá em Brasília. A comitiva foi organizada com o objetivo claro de pressionar o Congresso Nacional a derrubar a decisão do Executivo. O protesto está marcado para a próxima terça-feira, dia 24, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e vai acontecer durante a Comissão do Esporte da Câmara. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado! Após a derrota contra o Lanús lá na Argentina, nessa última quinta-feira, o Lucas Paquetá surpreendeu e pediu aos jogadores que fossem até perto da torcida rubro-negra para agradecer o apoio dela naquela partida. É bom destacar que alguns jogadores do Flamengo já estavam descendo para o vestiário quando o Lucas Paquetá correu e chamou todo mundo. Além dele, o zagueiro Danilo também pediu para os jogadores aplaudirem a torcida rubro-negra, que eles mereciam. Após o pedido, todos os jogadores foram correndo até os torcedores do Flamengo e agradeceram demais a presença deles ali naquele jogo. Muito legal essa atitude do Paquetá e do Danilo. Sabe por quê? Porque a torcida rubro-negra é o grande tesouro desse clube e tem mais é que ser tratada a pão de ló. O Flamengo colocou mais um atacante de lado como alvo para a sequência da temporada. Na Argentina, o portal El Craque Deportivo revelou que o rubro-negro voltou a monitorar o atacante Ezequiel Zeballos, que deve deixar o Boca Juniors na próxima janela de transferências. Essa não é a primeira vez que o gringo aparece ligado ao Flamengo. Considerado uma das principais revelações do Boca Juniors nos últimos anos, o Zeballos sofreu uma grave lesão na reta final de 2023, o que deu uma freada aí no seu desenvolvimento. Ainda assim, ele é considerado uma figura importantíssima para o time do Riquelme. O Zeballos disputou 3 partidas nesse início de temporada, fez um gol e deu uma assistência, sendo titular nos 3 jogos, balançando as redes na derrota por 2-1 para o Estudiantes. Em números, a melhor temporada do Zeballos com as cores do Boca Juniors foi justamente a de 2024 e 2025. Ele participou de 35 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências, com 9 participações diretas em gols. Ainda de acordo com a publicação, o Flamengo não é o único clube interessado na contratação do ponta, que também atrai olhares por parte de times domésticos e da Europa. De acordo com o site Transfer Market, o contrato com o Boca Juniors se encerra em dezembro de 2026. Vale destacar que o Ezequiel Zeballos é argentino, tem 23 anos, 1,75 de altura, é um ponta-direita que já fez 16 jogos pela seleção sub-17 da Argentina, onde marcou 5 gols. Também pode jogar de ponta esquerda ou até mesmo de centroavante. Ele está no Boca Juniors desde 2020 e tem contrato por lá até 31/12 de 2026 e seu passe está avaliado no Transfer Market em 7 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, tá bom.